Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão geral de termoquímica para fechar o conteúdo, ok? Bom, inicialmente aqui, nessa atividade, está falando sobre o aquecimento que ocorre nas saunas, né? A transformação da água no estado vapor para o estado líquido. Então, na análise desse gráfico, a primeira coisa que a gente tem que observar é o posicionamento das setas. Vejam que todas as setas estão viradas para baixo, indicando aqui uma perda ou uma liberação de energia. Então, se está sendo liberado ou perdido, obviamente o ΔH vai ser negativo, tá? Então, aqui pede para a gente calcular o valor do ΔH em relação à transformação de um mol de água em vapor em água líquida, tá? Então, no caso aqui, olha, o início vai ser o reagente e a parte aqui no final, na ponta da seta, vai ser o nosso produto. Água, vapor, reagente, água líquida, produto. Observem os valores de calor de cada um. O da água em vapor, menos 241,8. Da água líquida, menos 285,8. Montando aqui o nosso cálculo, né? Em primeiro a nossa equação e depois o nosso cálculo. Então, reagente produto, nós vamos estar usando HR menos HP, tá? Aí, nós vamos substituir os valores, colocando 2.858, desculpa, 285,8 menos da fórmula, menos 241,8. Tenham esse cuidado de colocar entre parênteses, né, o valor negativo para fazer esse jogo no sinal. Evita colocar direto para não ter erro, tá? Então, ali, tirando do parêntese, menos com menos sai mais, resultado final, menos 44 kJ liberados, a gente já sabe que o gráfico vai ser exotérmico, tá bem? Então, lá nas nossas opções, a opção certa é a letra A. Número 2. No número 2, a gente tem aqui um cálculo de energia de ligação. Então, são dadas as energias, as entalpias de ligação. Faltou um Ozinho aqui, tá? Me desculpe. E com base nos valores, calcular o ΔH da combustão de um mol de metano. Então, aqui a gente tem os valores das ligações, tá? A equação aqui montada e aqui ela com as ligações, né? A fórmula estrutural plana, ou seja, todas as ligações abertas, tá bem? Então, vamos lá. Aqui os valores, os possíveis valores a serem encontrados, resultado é menos 532. Gente, então vamos. Antes da setinha nós temos o reagente, depois da setinha a gente tem um produto. No cálculo de energia de ligação, nós vamos estar usando o HR primeiro, porque a gente já sabe, né, já vimos nas outras atividades, que essas ligações têm que ser rompidas. Então, elas se rompem, se reagrupam para formar os produtos, tá? Então, a gente usa HR menos HP. Aí, eu vou estar substituindo cada um dos valorzinhos de ligação que aparecem aqui. Então, vejam, 4 ligações HC, né, que vale 414, mas não se esqueçam dos números que vem na frente, coeficiente, indicando o número de mol, então, 2 vezes o 500 do O dupla O. Terminou o reagente, menos da fórmula. Aqui eu coloquei 2 vezes 716. A ligação O6CO, gente, é a mesma coisa, tá? Só tá invertida. O dupla C e C dupla O, vale 716. Mas são duas moléculas de água. Aqui é a mesma coisa, olha. Ligação HO e OH é a mesma. Então, eu vou colocar 2 vezes 439. Então, montada a primeira linha, uma expressão matemática, daí para baixo é só cálculo, né? Então, aqui, olha, resolvendo os parênteses, né, as multiplicações, já somando tudo, já tirando o valor de dentro do colchete, dois sinais diferentes você diminui com o sinal do maior. Então, o resultado aqui, menos 532, ok? Então, está pronta a número 2. Número 3, a gente tem aqui uma reação do fenol de sua combustão. Então, na combustão do fenol, a gente vai ter formação do CO2 e da água. Aqui estão os seus respectivos valores, né? Menos 395 para o CO2 e menos 286 para a água. A reação tá aqui. Então, a gente tem fenol reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Já me deu o valor do ΔH, que é menos 3.054. É uma combustão, libera calor, então, negativo. Aqui, gente, eu marquei, olha, substância simples, que é aquela formada por um elemento só, lembram-se?
Por isso que eu risquei aqui o oxigênio. Substância simples vale 0, ela não entra nos nossos cálculos, tá? Então, já marca aqui para ficar mais fácil para quando você for resolver. Então, os resultados esperados. Aqui a gente vai estar usando HP menos HR. Então, primeiro eu vou substituir a parte do produto, que é depois da setinha. O número que vem na frente ainda aparece no nosso cálculo, tá? Então, 6 vezes o valor de CO2, que é menos 395, mais 3 moléculas de água, né? O valor dela. Terminou o produto, menos da fórmula eu vou para o reagente. O reagente é o fenol. Então, você pode deixar HR ou X ou a própria fórmula do fenol, tanto faz, tá bem? Resolvendo aqui os parênteses, né? Próximo passo, somando os dois negativos. Agora aqui eu vou passar o fenol para a direita, 3054 para... Desculpa, falei errado. O fenol para a esquerda e o 3054 para a direita. Vão com sinais trocados. Você vai diminuir e colocar o sinal do maior. Então, aqui a gente tem menos 174 kJ, tá bem? Número 3. Outra de energia de ligação. Então, aqui nós temos a reação, os valores. Aqui, gente, só antes de nós resolvermos, é C dupla C, que é o valor dessa ligaçãozinha aqui, tá? É uma dupla. Pareceu errado aí, mas é uma dupla. Os valores esperados. Aqui, como é energia de ligação, a gente vai usar HR menos HP, tá? Então, substituindo igual a gente acabou de fazer. Primeiro, o valor da ligação HC, tá aqui 413, mais C tripla C, 833, mais CH novamente, tá? Então, 413. Mais o valor do HCl. O HCl tá aqui, olha, 431. Terminou? Menos, abre um colchete, porque esse menos vale para tudo que tá no produto. Se você não colocar, ele vai ficar multiplicando só esse primeiro que vai dar tudo errado, tá? Então, vamos lá, colchete. Duas ligações HC, tá? Nós temos dois hidrogêniozinhos aqui ligados no carbono. Então, 2 vezes 413, mais C dupla C, que eu comentei aquela hora, né? 614, mais, de novo, uma ligação CH, tá aqui, olha, 413. E, por último, a ligação CCl, que vale 327, né? Ficou um pouquinho grande, olha só. Da agora para baixo, resolva os cálculos. Então, aqui eu somei tudo, 2.092. Aqui eu multipliquei, somei tudo, 2.181. Diminuindo, colocando o sinal do maior, a gente tem menos 89,6. Pede para... Desculpa, eu passei um pouco rápido. Aqui pede para que façamos o gráfico. Então, como o ΔH foi negativo, setinha para baixo, né? Reagente no começo, vejam, na ponta da seta, esse produto. Então, é isso que nós fizemos. Reagente, setinha para baixo, produto. Só isso o gráfico, tranquilo, né? Gráfico exotérmico. Número 5. Aqui tá falando de um dos combustíveis utilizados, substituindo a gasolina, que é o propano, C3H8, né? E aí, manda as equações de combustão do propano. Então, a gente vai ter que montar a equação global, porque ela não veio aqui no nosso exercício, no nosso enunciado, não tem equação global. E, além disso, temos que balanceá-la, ou seja, acertar os coeficientes para que dê certo na hora de resolver as nossas equações, tá? Então, transcrevendo para cá, primeiro eu vou montar a equação de combustão do propano. Gente, combustão é queima, né? Então, se vai haver queima, tem que ter a presença de oxigênio. Nesse caso, vai estar liberando gás carbônico e água, né? Combustão de um derivado de petróleo, então, gás carbônico e água. Você tem que acertar os coeficientes, tá? 3 carbonos, 8 hidrogênios, 10 oxigênios, tá? Então, a gente vem aqui colocando agora as equações globais. Desculpa, as etapas, a global já foi. Então, na primeira, olha, vamos primeiro procurar o C3H8. O C3H8 tá aqui, ó, no final da terceira equação. Ele teria que vir no início, né, no reagente. Então, eu já sei que a terceira equação, nós vamos ter que inverter, tá? O oxigênio, você não mexe com ele, tá tudo certinho aqui.
CO2, vejam, tá do lado certo, do lado do produto, mas tem que ser 3 moléculas. Então, você vai multiplicar a segunda equação por 3 e 4H2O está aqui do lado certo, mas também vai ter que ser multiplicada por 4, tá? Então, nós já descobrimos tudo que tem que ser feito. Vamos à obra. Na primeira equação, então, todos multiplicados por 3, inclusive o ΔH, não se esqueçam. Na segunda, multiplicados por 4, atentem-se a isso aqui, ó. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, ficam 2O2, tá? E, por último ali, a nossa última equação invertida, C3H8 no início e essa parte no final. ΔH muda o sinal, tá? Bom, o que eu fiz agora? Cancelei aqueles que são iguais em lados opostos. 3C graf, 4H2, não tenho mais nada para cancelar. Agora, eu vou anotar o que se repetiu sem cancelar. C3H8, vejam, 3 mais 2, do mesmo lado a gente soma 5 moléculas de O2. Após a seta 3CO2 e 4H2O. Bate com a nossa equação global, só alegria, né? ΔH, colocando os valores, diminuindo e subtraindo e colocando o sinal do maior, a gente tem menos 2043,9, ok? Então, nós encerramos aqui. Até a próxima, gente.